Olá gente, Marcelo Sena, aqui de volta com vocês, mais uma vez, com mais um vídeo aqui no canal Academia de Literatura. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu aqui de volta e hoje nós vamos trazer esse livro aqui, ó, Arriscando a Própria Pele, esse livro aqui, ó, para você que está aí e eu que estou aqui, certo? Do Nassim Nicholas Taleb, certo? Que é o autor da Lógica do Cisne Negro. Eu não li esse livro ainda, pretendo ler, certo? Mas hoje eu vou trazer para vocês Arriscando a Própria Pele, a Simetria Oculta no Cotidiano, que é esse livro aqui, que eu trago indicação para você que está aqui no canal Academia de Literatura e você que está aí. Gente, eu trouxe para você que já está aí várias citações desse livro em vídeos menores de 3 minutos que eu sempre trago falando sobre eles, certo? Os livros que eu tenho postado aqui e alguns livros que ainda vou postar. Então você pode ir aí, pode se inscrever no canal, pode dar o like, pode ativar o sininho, certo? Pode comentar, compartilhar e ver os vídeos onde eu posto como se fossem estudos que de outro formato o vídeo. Tem esse aqui que eu faço a resenha, eu trago para você uma indicação, se você quer comprar ou não, certo? E os próximos também eu deixo aqui que eu vou fazer a resenha, certo? E sempre estou trazendo para vocês aí livros, quadrinhos, certo? Romances, livros de história, você pode conferir no nosso canal Academia de Literatura, certo? A gente tem sempre tentado ser constante, mesmo ocupados, mas nós sempre temos tentado ser constante em nossas postagens aqui. Me chamou muita atenção esse autor, porque eu tenho uma lista, né, de livros falando sobre ele. E o que é Arriscando a Própria Pele, certo? O que é exatamente isso? Veja, o autor ele traz uma proposta do seguinte: pessoas que muitas vezes eles querem ensinar a você, eles querem que você viva uma vida que nem eles vivem, né? Eu vou dar um exemplo claro. Vê só, gente, eu já estive com pessoas que quiseram ensinar como eu devo me postar no canal. Marcelo, eu acho que você deve fazer assim, você deve fazer assado, você deve se comportar assim. Eu vi o livro parecia que estava de cabeça para baixo. O livro aqui, ó, Arriscando a Própria Pele. Então, o livro praticamente ele trabalha, ele diz: não escute pessoas que não arriscam a própria pele. Não escute, não dê atenção, porque isso são pessoas que elas, normalmente, se elas não arriscam a própria pele, que conselhos elas dariam exatamente? Então, praticamente o autor diz, ele diz, quem arrisca a própria pele toma decisões que muitas vezes ele tem o próprio risco de sofrer os danos. Exemplo que ele dá aqui, o autor aqui, o Nassim Taleb, certo? O Taleb, ele foi day trader, né? Então, normalmente arrisca muito dinheiro em apostas, né? Na bolsa de valores. Quando abre, né, o pregão na bolsa, que abria na época, né? E ainda abre hoje em dia, né? Aí o que é que a pessoa... Eu vou apostar que essas ações vão subir. Então, é uma pessoa que está arriscando a própria pele. Normalmente quem trabalha com bolsa, né? Eu vou arriscar que esse fundo vai subir, eu vou arriscar que isso aqui vai acontecer. Então, são pessoas que eles colocam a própria reputação, certo? Dentro, e eles arriscam a própria pele. Então, pessoas que arriscam a própria pele, você deve escutar. Lógico que tem gente que ele tem um conselho bom na vida, gente. Ele tem conselhos bons, porque ele já viveu, mesmo ele não vivendo naquela época. Como eu sempre trago para vocês aqui o quadro Café com Marcelo Sena, não me esqueci e vou tomar meu café, certo? Apresentando a resenha do livro Arriscando a Própria Pele com vocês, ó. Vê aí, certo? Então, eu vou falar para vocês quantas páginas tem o livro, certo? Que é importante a gente falar. O livro ele é composto de 289 páginas, certo? O sumário do livro, eu vou mostrar aqui para vocês. O sumário é dividido, né? Aí tem a introdução, aí ele divide primeiro prólogo, segundo prólogo, terceiro prólogo. Aí tem um apêndice, que é a simetria na vida, nas coisas. Aí tem o segundo livro, dentro do livro aqui, ó, tem um segundo livro. Aí no segundo livro diz o primeiro olhar sobre a agência. Aí diz, por que cada um deve comer as próprias tartarugas igualmente na incerteza. Aí tem o terceiro livro, a maior das assimetrias. A segunda parte, né? O mais intolerante vence. O mais intolerante vence. O domínio da maioria teimosa. O domínio da minoria teimosa, tá? Aí apêndice do livro 3, mais algumas coisas
coletivamente sobre o coletivo. Livro 4, Lobo entre Cães. Aí, terceira parte, como ser dono de outras pessoas legalmente, arriscando a pele dos outros, certo? Aí ele tem livro 5, estar vivo significa assumir certos riscos. Você está vivo, você tem que assumir certos riscos. Aí, na divisão desse livro 5 tem, quinta parte, a vida nas máquinas de simulação, o intelecto, porém idiota, que é aquele que não arrisca a própria pele, igualmente arriscando a própria pele, um especialista chamado Lindy, certo? Aí, livro 3, a agência adentro. Cirurgiões não deveriam ter paciência das cirurgias, somente os riscos são envenenados e a preferência dos outros. Aí tem 12, né? Não, 11. Diz assim, agir antes de falar. Então você tem que agir antes de falar, certo? Agir antes de falar. Você tem que ser assim. No 12... os fatos são verdadeiros, a notícia é falsa. No 13, mercantilização da virtude. No 14, paz, nem trinta nem sangue. Nem tinta nem sangue, certo? Aí vem a terceira parte, que é sobre religião, crença e arriscando a própria pele. Gente, veja só, pessoas que ficam em cima do muro, elas não arriscam a própria pele. Não confie nessas pessoas, nem siga, certo, o conselho delas. Já vou falar o que o autor diz aqui praticamente, certo? Aí ele diz, né, eles não sabem o que estão falando quando falam de religião, não há adoração, nem que se arrisque a própria pele, o Papa é ateu. Aí terceira parte do livro, não, aí não é a terceira parte, aí já vem a parte número 7 do risco, arriscando e a racionalidade, o risco e a racionalidade, como ser racional sobre a racionalidade, a lógica de correr risco e o epílogo, né, o que Lindy nos ensina. Então ele divide o livro nessas partes aqui. Então, gente, o livro eu indico para você porque o livro ele é bom, certo? Taleb defende a ética verdadeira e exige a simetria de risco. O que é que ele defende a ética verdadeira? É você, o conselho que você dá, você segue. Gente, eu dou conselho a vocês sobre ler porque eu leio. Se eu não ler, não dou conselho. Eu não sou especialista em finança. Então, por exemplo, eu não vou falar sobre finança porque eu não sou especialista em finança. Eu posso dar algumas dicas, mas eu não sou especialista profundo em finança. Eu estudei literatura, estudei história, estudei letras. Eu posso dar algumas dicas para você, certo? Mas eu não sou especialista tão profundo em finanças, mas eu posso trazer livros para aqui, inclusive eu tenho livros aqui no canal que falam sobre finanças, por exemplo, O Milionário Mora ao Lado, e eu pretendo comprar outros livros falando sobre finança, certo? Para trazer dicas para vocês, porque é importante a gente conhecer sobre finança. Nos vídeos que eu estou colocando, ele de outro formato, que vocês podem contar, eu leio o trecho e faço os comentários. Por quê? Porque eu faço comentário para ajudar você. Os vídeos de 3 minutos, faço comentário. Então, ele trabalha sobre essa perspectiva, né? Fala como ela se associa à coragem e honestidade, aqueles que sofrem as consequências dos seus próprios atos. Então, pessoas que se associam à coragem e à honestidade, realmente essas pessoas elas arriscam a própria pele, a simetria oculta no cotidiano realmente, tá, gente? Então, é assim, né? Então, críticas às elites e aos especialistas de arriscando a própria pele. O que é exatamente isso que ele diz aqui no livro, né? A crítica a esses tipos de pessoas. Ele diz o seguinte, gente, o que a gente tem visto aí, né, corriqueiramente, é muita gente falando sobre política, né? Nas TVs, na TV, por exemplo, a TV grande que tem aí. Então essas pessoas, na verdade, elas falam a coisas que elas nem vivem, certo? Elas não têm a simetria com o povo, elas não têm a proximidade com o povo. Então ela fala por quê? Porque a empresa dela é financiada, é sustentada pelo governo, pelo partido político e, consequentemente, as pessoas falam bem daquele governo porque recebem a ajuda daquele governo. Taleb, ele mete o cacete, ele manda a madeira, certo? Nesses tipos de pessoas, principalmente nesses pseudo-jornalistas que saem das universidades, certo? Para ensinar e a qual nem eles vivem. Você já observou bem que os maiores especialistas em pobreza, quem não é pobre? Quem mora em coberturas,
Os maiores especialistas em pobreza, em ação social, em governo, são pessoas que eles normalmente não são pobres. Ele fala sobre isso. São pessoas que não arriscam a própria pele. Atores de TV, certo? Comentaristas políticos, extremamente ricos, cheios de dinheiro, que ganham bem. Não estou aqui falando que eu estou com inveja porque essas pessoas ganham dinheiro e estão bem. Mas essas pessoas falam de pobreza sem nunca ter sido pobre. Para você ter uma ideia, ele fala, são especialistas, na verdade são pessoas que mentem e tentam ludibriar, tapear, mentir para as pessoas. As pessoas, porque nosso país tem desigualdade social. Sim, tem, mas a pessoa ela não é pobre, gente, ela é rica. Então só quem pode falar de pobreza é quem é pobre? Não, mas minha gente, presta atenção, essas pessoas formam sua opinião, pessoas extremamente ricas, e as pessoas ficam fascinadas com aquelas coisas que veem e não conseguem replicar. A pessoa fica fascinada e fica de boca e mente aberta, certo? E seguem esse aí. Um exemplo desse é as pessoas que influenciam jogos, né? São associadas a jogos. Então, o Taleb, ele soca madeira nesse tipo de pessoa, tá, gente? Ele diz, né? Comente sobre as críticas, eu coloquei aqui, ó. Sobre as críticas a acadêmicos, jornalistas e políticos que opinam ou decidem sem sofrer efeito de suas decisões. Veja, eu coloquei aqui, opinam sem sofrer efeito de suas decisões. Valoriza a sabedoria prática sobre a teoria descolada da realidade. Então, aprenda a valorizar pessoas aqui na internet que ensinam realmente, gente, que ensinam, né? Ele fala também que a importância da descentralização para todos os tipos de assunto. Ele mostra aqui, né, que já do antifrágil, né? Traga os exemplos do livro, né? Mostra, né? Eu até coloquei aqui, né? De questões. Então, liberte-se liberdade e risco, certo? Toda liberdade, ela tem, de certa forma, riscos, e riscos enormes, certo? Para você lutar por liberdade, ele trabalha, você tem que correr risco. Você que, por exemplo, você quer se livrar daquele emprego. Aí você trabalha durante anos, você faz um projeto, durante 8 anos vou trabalhar naquela empresa e vou montar minha empresa, certo? Você vai correr risco. Você vai ter liberdade, que é uma liberdade, mas você vai trabalhar na sua empresa, você vai ter compromisso, mas, consequentemente, você vai ter risco e vai aceitar o risco e vai seguir aquele risco porque você não quer mais trabalhar para segundo, você quer trabalhar para si, você quer ser um empreendedor, então você segue risco, né? A liberdade, ela custa risco, né? Aí ele dá um exemplo bíblico. O maior exemplo bíblico, gente, que a gente pode falar é de Jesus, certo? De Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele arriscou a própria pele, foi crucificado e morto pelos nossos pecados, e ele trabalha aqui dentro, no capítulo, né? Estou falando já aqui, ele fala do Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e ele diz que Jesus foi o maior exemplo de arriscar na própria pele, porque realmente ele botou a cara de frente. Quando ele vai ser traído, que ele está no Getsemane, que Judas chega para indicar, e com um beijo Judas trai, Jesus é quem toma a frente. Aí Judas dá um beijo em Jesus e indica para aqueles que vão prender Jesus que aquele ali é o mestre a quem os guardas romanos, junto com alguns dos fariseus da religião judaica, devem prender e levar ao julgamento. Então Jesus é a pessoa. Jesus não se esconde atrás dos apóstolos. Tanto é que quando Pedro agride o soldado Malco, que arranca a orelha dele, Jesus coloca a orelha, cura como se nada tivesse acontecido e diz: Pedro, guarda, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem a espada usa, né, a espada vai morrer. Então Jesus foi o maior exemplo de arriscar na própria pele, certo? Então, tanto aqui dentro trabalha como trabalhos, a política, a economia, a religião e vida pessoal, arriscando a própria pele, né? Eu vou encorajar você a comprar o livro, ler esse livro, certo? Porque é bastante importante. O conceito de arriscar na própria pele siga pessoas, exemplos de pessoas que realmente sobreviveram a isso. Eu vou dar um exemplo claro, né? Minha mãe, ela trabalhou junto com meu pai e comprou a casa. Então ela sempre dá o conselho: Marcelo, trabalhe, compre sua casa. É um conselho de uma pessoa que eu devo seguir. Por quê? Porque ela comprou uma casa, gente.
Se ela trabalhou e comprou a casa dela, a casa própria dela, então é uma pessoa a qual eu devo seguir o conselho da minha mãe. Porque ela tem um exemplo para dar. Porque ela arriscou, trabalhou, né? Ela trabalhou bastante junto com meu pai e ambos compraram a própria casa. Que elas eram, eu só vou morar no meio urbano, minha mãe é de zona rural, quando eu tiver a minha própria casa. Então minha mãe é uma pessoa que arriscou a própria pele. Minha mãe é um exemplo disso, minha mãe é um exemplo claro de arriscou a própria pele, certo? Aí tem as consequências, a responsabilidade, certo? Então é um livro que a leitura é um pouco, né, você precisa ter bastante atenção para entender o livro. Eu espero ter fazendo uma resenha mais detalhada para você. Ele dá alguns exemplos aqui, por exemplo, ele diz uma questão aqui: quanto mais tempo você trabalha num determinado trabalho, mais você se envolve emocionalmente. E realmente porque eu trabalhei durante muito tempo em um trabalho e eu me envolvi bastante emocionalmente. É por isso que hoje eu estou aqui na internet com vocês e eu tento me envolver bastante emocionalmente com você, porque esse trabalho aqui eu amo, eu gosto de fazer. Então, ó, para você, indicação de Arriscando a Própria Pele, certo? Assimetria Oculta no Cotidiano, de Nassim Nicholas Taleb, indicação para você, de Marcelo Sena, aqui do canal Academia de Literatura. Gente, eu quero agradecer a todos que estão inscritos, aqueles que se inscreveram, aqueles que mandam mensagem, aqueles que querem que eu faça mais resenha de livros no canal, com certeza eu vou fazer. Estou lendo para postar, certo? Tem os vídeos em outro formato que você pode acompanhar aí, você pode vir com a gente e a gente sempre está aqui colocando vídeo no canal para você e para eu que estou aqui, tá? Um abraço de Marcelo Sena. Fica com a gente, certo? Porque aqui temos indicação e estamos felizes em estar sempre aqui com vocês e com eu que estou aqui também, tá, gente? Um abraço de Marcelo Sena, na Academia de Literatura. Até o próximo vídeo, tá? Hoje foi Arriscando a Própria Pele, certo? Esse livro aqui, ó, que não é tão grande não, e você pode ler. Vamos postar mais vídeo, fica com a gente, tá? Ó, próximo vai sair a resenha Superman e os Mestres do Universo. Um abraço. Até o próximo vídeo de Marcelo Sena.